Tudo bem? Depois do domingo de Ramos, tem tanta coisa que acontece nessa última semana antes da Páscoa que eu vou ter que fazer muitos vídeos. E eu quero fazer um desafio para você. Eu sei que toda criança gosta de aprender vendo, né? Colocando bichinhos, fazendo desenho, usando efeito especial. Mas acontece o seguinte, tudo isso que eu tô falando aqui são coisas que se referem ao mundo espiritual, um mundo que a gente não vê com esses olhos. Então eu quero fazer um desafio para você. Você vai me assistir sem nenhum efeito especial e você vai abrir os ouvidos do seu coração e os olhos do seu coração. Você vai ver o que eu estou falando dentro do seu coração. É um desafio muito grande, porque hoje tudo tem muita cor, muito barulho, muita coisa para ver, muita dancinha, não é verdade? Mas eu não vou fazer isso aqui, porque eu quero que você veja com os olhos do seu coração, tá bom? Então, meu desafio, você tem que me assistir até o fim, sem efeito especial. E se eu não conseguir? Começa de novo, mas eu ainda não consegui. Começa de novo, sabe por quê? O que eu tenho para falar aqui é a coisa mais importante que você tem para ouvir na sua vida. Não estou falando isso para você ficar mais tempo me assistindo, eu não estou falando isso para ganhar tempo de exibição no YouTube, nada disso. Eu estou falando porque você precisa entender essa história e ver como ela muda completamente a sua vida, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender para poder entender a Páscoa é que nós vivemos num mundo natural, de pessoas de carne e osso, não é verdade? Mas existe ao mesmo tempo um mundo sobrenatural, um mundo espiritual, um mundo de Deus. E esse mundo, ele é eterno, ele não tem começo, ele não tem fim. E é para esse mundo que um dia nós também vamos quando a gente acabar a nossa vida aqui nessa terra. Agora, como vai ser a sua vida lá? Vai depender, sabe do quê? Do que você vai entender da Páscoa. Olha que coisa interessante, já começou a ficar mais legal esse negócio. Então, a outra coisa que você precisa entender é: Deus ama você. Ama profundamente. Talvez você está aí me assistindo, talvez você que esteja aí me assistindo, não more com seu pai, não more com sua mãe. Talvez na sua escola façam bullying com você. Talvez você nunca tenha sentido amor vindo de ninguém. Mas eu quero te dizer que Deus ama você. E porque Ele te ama, existe a Páscoa. E a última coisa, a terceira coisa para você poder entender. Deus criou o mundo porque Ele queria ter filhos. Sabia disso? Deus criou o mundo porque Ele queria ter filhos. Deus vive lá na eternidade e Ele criou todas as coisas que existem. Todas elas. E anjos, e as galáxias, e tudo isso, né? E Ele tem Jesus. Jesus é um filho, mas um filho não estava suficiente. Então Ele fez filhos. E sabe, quando um casal vai ter filhos, ele fica tão animado, aquele casal, aquele papai e aquela mamãe ficam tão animados que eles, eu acho que a gente precisa morar numa casa um pouquinho maior, vamos arrumar um quartinho, às vezes pode não ser um quartinho, mas um cantinho, e vai colocar uma cortina bonita, e vai colocar um berço, o que esse bebê vai comer, o que ele precisa, que remédio que ele precisa, e o papai e a mamãe ficam ali pensando o que aquela criança vai precisar, né? Todo o amor que já está no coração deles por aquela criança, eles vão expressando nas coisas que eles vão arrumando, preparando a chegada do bebê. Da mesma maneira, foi pensando em você, pensando em mim, que Deus criou o mundo. Ele não precisava ter criado o mundo. Não. Às vezes a gente acha que a gente está solto, perdido aqui, eu quero te dizer que não. Tudo isso que foi criado para suprir as nossas necessidades. E foi criado com muito capricho, foi feito muito bonito. Eu te pergunto, a água para mim é a coisa mais linda que existe. Eu amo
o barulho da água, eu amo a temperatura da água, eu gosto da água fria, eu gosto da água quente, eu gosto de ver o mar, as cachoeiras, eu fico hipnotizada olhando as cachoeiras, parece que lavam a alma da gente, não é verdade? A água é uma coisa linda. Agora, se a água tivesse sido feita marrom, preta, toda vez da mesma cor, toda vez igual, continuaria matando a nossa sede? Sim. Continuaria satisfazendo as nossas necessidades? Sim. Mas Deus queria fazer a gente feliz. Então Ele fez aqui a nossa casa linda, com água, com cachoeira, com animais, com montanhas, com céu maravilhoso. Ele fez o sol, Ele fez a lua, para você ter luz, para você ter sombra, para você descansar. Deus fez tudo perfeito. E depois que tudo estava feito, Ele moldou o primeiro homem e a primeira mulher com as próprias mãos. E depois que eles estavam prontos, sabe o que Ele fez? Soprou um espírito de vida neles. E depois que eles estavam vivos, Deus vinha todos os dias no jardim que eles moravam para visitar, para conversar, para bater papo. E Deus continua moldando cada um de nós, fazendo ali, quando a nossa mamãe nem sabe que a gente está na barriga dela, Ele já vai fazendo. E depois que Ele fez ali, ó, dentro da barriga da mamãe, quando a gente é desse tamanho, Ele já sopra a vida em nós. E aí, o homem e a mulher, os primeiros que foram criados, Adão e Eva, que moravam naquele lugar perfeito, lindo e maravilhoso, escolheram pecar. E tem uma coisa, sabe, nesse mundo espiritual que eu falei que é eterno, ele tem leis que não mudam, que nada pode mudar. A primeira lei é que para você estar na presença de Deus, você tem que ser perfeito, sem pecado. A segunda lei é que para apagar o pecado do coração de alguém, só existe uma borracha. E essa borracha é feita de sangue. Existe essa lei espiritual que decreta que toda vez que a gente faz uma coisa errada, para aquela coisa ser apagada e esquecida, tem que derramar sangue. Quando eu ouvi essas coisas, eu fiquei muito chateada. Sabe por quê? Primeiro, porque eu não sou perfeita. Eu faço coisa errada desde que eu sou pequenininha, faço ainda e vou continuar fazendo. Eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito. Caramba, então ninguém vai poder morar lá no céu. Jesus. A segunda coisa, se cada vez que eu fiz uma coisa errada ou faço uma coisa errada, eu tivesse que tirar um sanguinho aqui para pagar, eu já estava morta há muito tempo, meu sangue já tinha ido para os cucuis, né? Graças a Deus não foi. Por quê? Porque quando o pecado entrou no mundo, que Adão e Eva se separaram de Deus, tiveram que sair daquele lugar perfeito e passaram a viver essa vida de dificuldades como as nossas, Deus já fez um plano, sabe? Lá no céu, lembra que lá no meu outro vídeo eu falei de Jesus, como Ele é no céu, da glória que Ele tem, que Ele anda num cavalo maravilhoso, tem uma espada que sai da boca dele, um monte de coroas na cabeça, um manto tingido de sangue. Jesus é um cara, Jesus é incrível. Deus chegou para ele e falou assim: meu filho, venha cá. Nós estamos com um problema. Você sabe que o ser humano pecou. E eles não vão poder mais vir para cá morar com a gente, mas eu não tô querendo perder, sabe? Eu sei que tem um povo lá que acha que eu tô sentada aqui no meu trono de chicote na mão para castigar todo mundo que erra. Mas a verdade é que meu coração dói toda vez que alguém comete um pecado. E como é que vai fazer? Porque não vai ter sangue suficiente. A única maneira da gente resolver isso é que seja o sangue mais poderoso que existe no universo.
da pessoa mais poderosa, da pessoa mais perfeita do universo, que esse sangue seja derramado por todas as pessoas de uma vez só. E esse sangue, meu filho, é o seu. Você topa, você ama essas pessoas como eu amo, para você deixar tudo isso que você tem aqui e você nascer lá, bebezinho, igual todo homem, toda mulher, crescer, ser criança igual a eles, ser adolescente, né? Passar por tudo que eles passam, sentir dor, sentir fome, sentir tristeza. Você topa, meu filho, passar por isso e aproveitar esse tempo para ensinar as pessoas sobre como é aqui no céu, sobre a minha palavra, sobre as boas novas, né? Sobre a salvação. Você topa fazer isso, meu filho? Só que no final você vai ter que deixar o seu sangue todo lá. Você topa? E Jesus topou, né? No Natal a gente comemora o que? O nascimento de Jesus? Foi quando ele deixou toda essa glória e ele veio morar aqui como a gente. Então, ele viveu aqui 33 anos. Nos últimos 3 anos, ele andou com esses homens, com os discípulos, ensinou, treinou, mostrou para eles poderes maravilhosos, mostrou para eles uma série de coisas e depois chegou a hora dele morrer. E ele se entregou. Jesus não foi caçado, a gente fala às vezes assim, Jesus morreu. Jesus foi assassinado. Ele morreu a morte mais violenta que existia naquela época. Sabe quanto sangue sobrou dentro dele? 0 sangue. Ele entregou todo o sangue. Sabe por quê? Porque ele ama você, porque ele me ama, porque ele não conseguia mais ficar separado da gente. E é muito legal a gente pensar, sabe o quê? Quando Jesus fez isso 2000 anos atrás, ele não fez primeiro ninguém assinar um papel dizendo que queria. Ele não obrigou ninguém a aceitar. Ele simplesmente foi lá, se entregou e morreu aquela morte horrível. E mesmo que você nunca goste dele, mesmo que você fuja dele, fale mal dele, você não queira ser perdoado pelos seus pecados, você não acredite, tá lá. Ele já fez. Se um dia você mudar de ideia, é só falar, Jesus, vem morar no meu coração, que ele vem. Tremendo isso, não é? Ele te ama independente. Mesmo que você nunca viesse a saber que ele existiu, ele ia continuar te amando do mesmo jeito. E aí, ele morreu. E ali, parecia que tudo tinha acabado. É um dia de tristeza, de profunda tristeza, sabe? Eu caminho com Deus há muito tempo e, sabe, eu considero Jesus meu amigo. E eu não gosto de ler a história de quando ele morre, porque dói meu coração. Meu amigo está sendo assassinado. E eu sei que aquilo foi verdade. E eu sei que era eu que merecia estar ali, ó, tomando as chicotadas que ele tomou, porque eu peco, ele nunca pecou. Então, a Páscoa não é para celebrar a morte de Jesus. Na sexta-feira, que é o dia da morte de Jesus, eu fico triste, sabe? Mas eu já fico esperta também, porque Jesus não veio aqui só e morreu, não. O plano continua. O plano começou lá no Éden, quando Adão pecou. Deus falou assim, mas eu não vou ficar sem os meus filhos. Eu vou dar um jeito e nós vamos salvá-los. E Jesus veio muito tempo depois. Quando Jesus veio, morreu. E 3 dias depois, ele ressuscitou. Ele voltou dos mortos. A gente ouve histórias, inclusive Jesus fez isso, Pedro, Elias, Eliseu, de pessoas que oraram e outras voltaram, outras ressuscitaram. Mas Jesus foi o único que ele mesmo voltou sozinho. Ele foi lá no mundo dos mortos e ele voltou a viver em carne e osso como nós somos. E foi aí, nesse momento, na crucificação e na ressurreição, que ele revelou a sua identidade secreta, né? Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo.
Mas quando ele ressuscitou, ele já não era cordeiro. Sabe o que ele era? Leão. E ele defende a gente como um leão. E ele cuida de nós como um leão. A Bíblia fala que ele é o leão de Judá. Então, eu não comemoro a morte do cordeiro, não. Eu celebro o leão de Judá. Eu comemoro o leão de Judá. Porque eu vou te falar, uma pessoa que volta dos mortos, não tem nada que seja mais poderoso do que isso. Nada, nada. Não existe nada. Não existe um monstro, não existe um bruxo, não existe uma pessoa, milhares de pessoas, milhões de demônios que possam ser mais fortes do que uma pessoa que morre e volta do mundo dos mortos. De verdade. Eu não estou te contando história, eu não estou te contando desenho animado, eu estou te contando de um homem, de um Deus que se fez homem, que morreu como homem e ressuscitou como Deus. Veio aqui, foi o carneirinho que a gente precisava e depois virou leão. Por que eu estou falando de carneirinho? Lembra que eu falei do carneirinho no outro vídeo? Teve que matar o carneiro, passar o sangue? Pois é, entre o tempo em que Adão e Eva pecaram e o tempo que Jesus morreu por esses pecados, Deus permitiu que os pecados fossem pagos pelo sangue de cordeiros. Então, todo ano as famílias iam lá, levavam o cordeirinho no templo, chegavam lá, confessavam os pecados, matavam o pobre do carneirinho e voltavam para casa perdoados dos seus pecados. Mas isso não era suficiente, todo ano tinha que matar carneiro, coitado dos carneiros, gente. Mas Jesus veio e resolveu o problema. Ele morreu por todo mundo, uma vez só e para sempre, e o sangue dele nada pode apagar. É isso que a gente comemora na Páscoa, é isso. E além do mais, ele veio de volta, ficou aqui, foi embora voando para o céu e avisou o seguinte: eu vou voltar de novo, só que agora eu não vou voltar como um bebezinho, não. Eu vou voltar no meu cavalo para destruir todo o mal por toda a eternidade. E eu venho buscar aqueles que creem em mim para morar comigo e com meu Pai lá no céu. Então, se você for ler a sua Bíblia, você vai descobrir que alguns sinais eles vão acontecer, algumas coisas que indicam que o mundo que nós estamos vai acabar e que Jesus vai voltar para buscar aqueles que são dele. Tem gente que tem medo disso. Eu sinto alegria. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, se eu estiver viva aqui, eu vou embora com ele. E se eu não estiver viva mais? Eu vou ressuscitar também e vou embora com ele. Então, a Páscoa é uma coisa impressionante. E além disso, Jesus, ele nos garantiu o seguinte, que enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, nós vamos passar problemas. Mas para a gente não ter medo, porque ele venceu o mundo e nós vamos vencer com ele. Sabe, Jesus é paz no nosso coração. Jesus é amor na nossa família. Jesus faz milagres até hoje, grandes milagres. Jesus é tudo de bom, é tudo de bom. Tem gente que fala assim, por que Deus está fazendo isso comigo? Não, a vida faz coisas ruins com a gente, mas quando a gente está com Jesus, a gente aceita esse Jesus que morreu, a nossa vida é completamente diferente. Ele ajuda a gente a passar pelas dificuldades aqui nessa terra e ele fala assim, olha, se você conseguir ser fiel a mim até a morte, eu vou te dar uma coroa, eu vou te dar uma pedrinha que tem um nome que só eu conheço. Eu vou levar você para morar numa cidade onde não tem tristeza, não tem choro, não tem doença, não tem violência, não tem nada disso. Então, querida criança, você não pode perder a oportunidade nessa Páscoa de falar assim, Jesus, eu quero saber como é que eu fico seu amigo, como é que você apaga os meus pecados, porque eu quero viver essa eternidade com você. Isso é super fácil. Tem gente que acha que para poder ir para o céu tem que orar, tem que cantar, tem que obedecer pai, tem que obedecer mãe,
tem que ir para a igreja, né? Tem que fazer o bem, tem que... Tudo isso são coisas boas da gente fazer, são coisas que agradam o Senhor. Mas para a gente ir morar com Ele, nesse céu perfeito, na eternidade, só precisa uma coisa. E essa coisa se chama confessar Jesus como Senhor da sua vida. É uma oração que você tem que fazer. E Ele vai abraçar você. Jesus agora é um espírito, a gente não vê, mas Ele vem morar no nosso coração. E quando Ele mora no nosso coração, é muita paz que tem aqui dentro. Eu sei que muita criança que vai ver esse vídeo vive vidas difíceis. Crianças que sofrem com abuso, crianças que são vítimas de violência, crianças que não vivem bem com seu pai e com a sua mãe. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus sabe do seu sofrimento, Jesus sabe da sua dor. E eu não posso te dizer que Ele vai te tirar dessa dor, porque eu não sei qual é o plano dele. Mas eu posso te dizer que Ele vai passar com você por essa dor e Ele vai segurar você bem forte e vai cuidar de você para você atravessar todas as dificuldades da sua vida. Então, se você conseguiu ficar 21 minutos e 22 segundos me escutando, agora você tem a oportunidade de falar assim para Jesus. Como que faz isso? Primeira coisa eu já ensinei ontem. Abre os olhos do seu coração. A segunda coisa, eu vou te ajudar. Eu vou fazer uma oração e você repete. Mas só se você quiser. Se não, tudo bem. Jesus continua morrendo por você. E Ele continua te amando todos os dias da sua vida. Então, se você quer, feche o seu olho e repete o que eu vou falar. Senhor Jesus, eu te agradeço porque a Páscoa não é coelho, não é ovo de chocolate, não é a morte de Jesus. Eu te agradeço porque a Páscoa é vida eterna, é poder de Deus, é paz no meu coração. E eu quero dizer que eu creio, eu acredito que Jesus é o seu Filho, que veio aqui porque me ama e veio tirar o pecado do meu coração. Eu digo sim para Jesus. Eu digo para Jesus, vem morar no meu coração. Toma minha vida. Seja o meu Salvador. E caminha comigo aqui, na alegria, nos problemas, nas dores, até o dia que o Senhor me levar para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, começa uma vida nova para você hoje. E você vai ter que voltar e vai ter que me ouvir para saber o que é mais que você precisa saber desse Deus maravilhoso. Beijo.